Olá, meus irmãos, olá, meus amigos. Espero que vocês estejam bem. E mais esta semana nós estaremos hoje passando para vocês a lição 13 e 14 da Escola Bíblica Dominical. Nesse primeiro momento de aula, nós estaremos falando sobre o propósito de missões. O propósito de missões. São duas lições curtas, então nós juntamos as duas últimas aulas na aula de hoje para que nós possamos falar um pouco aos irmãos e a semana que vem nós falaremos de algum assunto mais simples, uma coisa mais, como é que eu vou dizer para vocês assim, menos assim longa. Então nós traremos algumas mensagens muito curtas, mensagens que vão despertar você para as aulas que nós teremos no trimestre que vem. Essa é a nossa expectativa. A leitura bíblica em classe está posta em Apocalipse 5, do versículo 9 ao versículo 14. Apocalipse 5, do versículo 9 ao versículo 14. E é esta exposição que nós faremos primeiramente neste primeiro momento nosso aqui de aula. Meus irmãos, nós não faremos a leitura para que a aula seja um pouco mais simples, mais curta, mas nós podemos falar durante o transcorrer da aula sobre esses escritos que aqui estão. Amém? Então, o primeiro assunto que a escola já nos apresenta, já nos traz, já nos quer deixar explicitamente claro, é que o propósito divino, desde lá de Gênesis, é o de redimir a humanidade. A humanidade toda, meus amados, sem distinção, não podemos esquecer disso. E aqui nós precisamos entender que desde o princípio, a salvação ela vem pela graça. Não existe, meus amados, salvação fora da graça. Portanto, aquelas pessoas do período veterotestamentário, que muitas pessoas perguntam, nós podemos dizer que eles foram salvos assim, de uma maneira antecipada, foram salvos antecipadamente, mas pela obra que Jesus ainda realizaria. Por isso que ele é o Cordeiro mencionado lá em Apocalipse 13, 8, aquele que foi morto desde a fundação do mundo. É desta maneira, meus amados, que houve a remissão deles. Então, como nós vemos claramente através da leitura que vocês vão fazer aí na casa de vocês, existe uma grande multidão que é redimida pelo sangue do Cordeiro, inclusive eles. O sangue do Cordeiro que foi morto e com o seu sangue ele comprou os homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação, como nós já sabemos e já temos o conhecimento disso de acordo com as aulas que nós já tivemos. Isso está lá em Apocalipse 5:9 também. E este, meus irmãos, é o alvo desta sublime missão, como nós estaremos vindo. Qual o propósito de missão? Este é o alvo desta missão: pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura, apresentando a Cristo e apresentando a Cristo crucificado, enfatizando que este sacrifício é por todo o ser humano, meus irmãos, como nós já falamos insistentemente durante as aulas passadas. Mas alguns perguntam, mas e aqueles que não ouviram o Evangelho? As pessoas que não ouviram o Evangelho, como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Nós podemos falar para os irmãos que à luz de Romanos capítulo 1 e 2, um texto longo para leitura aqui, mas leiam em casa, Romanos 1 e 2, nós vemos ali claramente que o justo juiz há de julgar estas pessoas de acordo com a sua justiça, e o justo juiz é Cristo. Então nós devemos entender que Deus dotou o ser humano de consciência, além de se revelar a ele pela própria natureza. Tudo que nós olhamos nos dá a entender alguma coisa, algum Deus criou, e nós sabemos que é o nosso Deus, é o Deus único. O Deus único criou tudo isso. Não existe como isso ter se criado através do acaso. Então nós, como seres humanos, nós devemos ver essas coisas de Deus claramente através de todas as coisas criadas.
E ter esse entendimento, porque nós temos consciência, nós temos raciocínio, ele nos deu esse raciocínio. Então ele saberá como julgar a cada um, a cada ser humano, certo? É, meus irmãos, que a nós, né? A nós nos cabe pregar o evangelho ao maior número de pessoas possíveis, até o momento do arrebatamento da igreja. É nossa obrigação pregar, falar de nosso Senhor Jesus Cristo, apresentar o reino de Deus a todos os povos e nações até o arrebatamento da igreja. Meus irmãos, momentos antes de Jesus ser assunto aos céus, lá em Mateus, isso está em todos os evangelhos, ó. Lá em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João capítulo 20 e 21 e em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 também. Tá? Ali, nesses textos, eles transmitiram alguma particularidade da grande comissão, algumas, né, particularidades desta grande comissão. E estes são aspectos importantíssimos para que nós possamos usá-los para trabalharmos juntos com ele. Não é verdade? Então, o primeiro deles é o alvo. Quem seria o alvo desta grande comissão de se pregar a palavra? Ou seja, seria todos os povos e nações, toda a tribo, toda a língua, sem distinção de cor, credo, sem distinção de qual a religião, qual o país, nada disso. Isso está lá em Mateus 28, 19 e 20. E aqui não é, meus amados, como muitas pessoas só entendem, né? Não é só pregar, não é só ensinar, é dar o exemplo. Ou seja, fazer discípulo, você tem que fazer através das doutrinas, através das atitudes que você ensina. É dessa maneira. O segundo aspecto que nós podemos falar aqui é o alcance. É o alcance. Então, isso está lá em Marcos, capítulo 16, no versículo 15, que é levar o evangelho a todo mundo e criatura. Então, o primeiro alvo, o segundo é o alcance, então é a todas as pessoas do mundo. O terceiro aspecto seria a mensagem. Lucas 24, 46 e 49 diz que implica em pregar, ou seja, proclamar uma mensagem cristocêntrica, ou seja, que dê ênfase ao nome e à obra do Senhor, em que se destaca, meus irmãos, o apelo ao arrependimento, o apelo ao perdão dos pecados, tanto para que você peça perdão, se arrependa e peça perdão, quanto que você também perdoe os erros e os pecados que cometeram contra você nesta terra. Você tem que perdoar muitas vezes por dia, como diz os próprios evangelhos, 70 vezes 7. Meus amados, isso nós estamos aqui apenas conjecturando a respeito. Mas olha, a palavra é tácita, é clara. Se você não tem amor no seu coração o suficiente para perdoar e para buscar o perdão, dificilmente nós conseguiremos entrar no reino dos céus. O quarto aspecto seria o modelo. Esse modelo está lá em João 20, capítulo 20, versículo 21. Então nós aprendemos aqui que nós devemos ser o quê? Modelos ou imitadores de Cristo, porque Ele é o único modelo que nós devemos seguir. É desta forma. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Não adianta você querer ser imitador do seu pastor, do seu amigo, do Joaquim da Cruz. Não, você tem que ser seguidor e imitador de Cristo. Ele é o único modelo, repito para vocês. Temos um quinto e último aspecto também, que é o poder. Ou seja, o dinamis, ou dínamos. Isso está lá em Atos 1:8, onde fica claro que nós precisamos nos revestir do poder para poder fazer tudo isso. Revestir do poder do Espírito Santo. Ele virá sobre todos nós, para que nós possamos ser testemunhas
né, que ele se refere nesse texto ao pessoal, aos apóstolos, aos discípulos, inclusive aos leigos que estavam ali em Jerusalém, e eles deveriam ali partir dali e pregar em toda a Judéia, em toda a Samaria, e nós estamos hoje incluídos também. Nós não temos que ficar ali esperando, porque ali foi liberado o Espírito Santo na vida de cada um de nós, meus amados. Então, nós que temos o Espírito Santo, não estamos isentos de erro, como muita gente pensa por aí. Ah, se você é de Deus, você não pode pecar, você não pode errar. Sim, nós cometemos erros, nós cometemos pecados, mas aquele que está selado pelo Espírito Santo, ele comete o erro, mas ele é despertado de que ele cometeu o erro, cometeu o pecado, e ele se arrepende, ora a Deus e clama a Deus pela misericórdia de Deus e pela ação do Espírito Santo na sua vida. Já aquela pessoa que não tem o Espírito Santo, não se abasteceu do Espírito Santo, não está com o Espírito Santo dentro da vida dela, ele não vai se arrepender nunca. Ele vai, meus amados, como é que eu vou dizer para vocês? Ele não se sente arrependido, ele vai continuar pecando, peca novamente, é uma escada invertida, ele vai se afundando cada vez mais. É dessa maneira. É bom lembrar aos irmãos também que diante de tudo isso, cada texto cada assunto deve ter um texto, cada assunto deve ter um texto básico na Bíblia. Não adianta eu decidir por um assunto e depois eu sair procurando na Bíblia. Como é que eu vou tentar justificar aquele assunto que veio na minha cabeça? Não funciona dessa maneira. Nós temos que olhar, nós temos que estudar, nós temos que nos preparar e nós temos que ter um texto para poder fazer a divulgação do Evangelho. E aí nós, partindo desse texto, nós vamos fazer as abordagens e as exposições necessárias para chegar a estas pessoas, a essas nações, a essas tribos. O segundo tópico desse primeiro assunto, meus amados irmãos, nós, como já falamos, nós temos que pregar o Evangelho para todos os povos, como falamos em várias aulas já que nós demos. Porque o projeto de Deus, ele nos leva a esse dever básico, isso é um dever básico, que é o de pregar o Evangelho a todas as pessoas. E isso apresenta um propósito também global, um propósito global que tem também 5 destaques muito importantes, 5 destaques muito importantes. O primeiro deles é a deidade de Deus, porque nós vemos no versículo 18 de Mateus 28, quando Jesus fala, aproximando-se, falhou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele é Deus, então nós temos que falar da deidade dele. É claro, meus irmãos, que ele nunca deixou de ser Deus. Nunca deixou de ser Deus. Mas quando ele veio na terra, ele veio como homem, ele se esvaziou de Deus, ele se esvaziou do poder dele. Então ele, conforme fala Filipenses 2,7, antes a si mesmo ele esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, para ser reconhecido em figura humana. É desta forma. Não adianta a gente querer falar com as nossas próprias línguas, às vezes o texto deixado, a palavra de Deus, é muito mais clara, não é verdade? Então, meus amados, porém, sem nunca ter deixado de ser Deus. Ele fez tudo isso que Filipenses falou, mas ele nunca deixou de ser Deus. Apocalipse 1,8, ele diz, eu sou o alfa, o ômega, eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. É assim que é, meus amados. A segunda ênfase que nós devemos dizer é o discipulado que deve ser feito a todos os postos. Nós já falamos, a todos os povos, nós já falamos também sobre isso. Mas só para reforçar aqui, não é ensinar apenas oralmente. Não é eu falo e você faz. Não é dessa maneira. É ensinar por meio do exemplo. João 13,15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. É dessa maneira, é simples, tácito e básico.
Já a terceira ênfase é o batismo. Esse batismo ele é em nome da Trindade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então nós precisamos nos lembrar aqui que a Trindade ele tem apenas uma função distributiva, ou seja, é uma tripessoalidade. Pai, Filho e Espírito Santo como um só Deus. E não o triteísmo, como muitas pessoas entendem, ou seja, três deuses diferentes, como muitos querem apresentar aí, mas um só Deus. E sem a hierarquia entre eles, não há hierarquia entre eles. A Bíblia revela que esse único Deus subsiste nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, igualmente eternas e divinas. São vários textos que eu posso passar aqui para os irmãos, vários. Se quiserem anotar para poder depois fazer a leitura, são vários textos. Mateus 3, 16 e 17 e 9, 4. Mateus 4, Mateus 28, 18, Marcos 2, de 11 a 12, João 1, de 1 a 3, e 3, de 5 a 8, e 5, 27, e 10, 30, muitos. Atos 3, Atos 5, 3 e 4, 1 Coríntios 2, 10, 6, 19, 2 Coríntios 13, 14, Colossenses 1, 17, parar, mas são vários textos que nos trazem desta maneira. Amém? O quarto destaque que nós temos que trazer é que esse ensino ele tem que ser contínuo da palavra. E quando a gente fala de um ensino contínuo, isso quer dizer o quê? Doutrinar continuamente os discípulos. Doutrinar não é lavagem mental, não. Doutrinar é você ensinar os princípios das Escrituras sagradas. Então nós temos que fazer estes ensinos continuamente, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós não estamos aqui hipnotizando ninguém, nós estamos aqui apresentando verdades que são extraídas da Escritura Sagrada para preparar você para servir a Deus. Amém? É dessa maneira. O quarto destaque é isso, é o ensino contínuo da palavra. Temos o quinto também, que é a promessa de Jesus. Ele fez uma promessa para nós, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Não se esqueçam disso. E esta consumação dos séculos, meus irmãos, equivale ao quê? Ao arrebatamento da igreja. Pois a partir daí, nós já estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então é desta maneira que nós precisamos entender essas coisas. O segundo assunto, nós precisamos, através dele, entender que pregar o Evangelho é sim responsabilidade de todos nós, de todo cristão. Mas será que nós estamos verdadeiramente dispostos a isso? Qual seria a nossa disposição para cumprir esse mandamento de Deus, esse mandado dele? Nós precisamos entender que a pregação do Evangelho deve ocupar a nossa mente, porque é uma tarefa primordial para a igreja. Isso, meus amados, nos leva a pensar, se você sabia que a vinda do Senhor tem a ver com a execução desta ordenança, por que nós não estamos fazendo? Por que nós não estamos divulgando, indo atrás? Sim, meus irmãos, esta pregação deve ter urgência, porque Jesus pode arrebatar os salvos a qualquer momento, como nós vemos lá em Atos 1:7. Não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então só Deus sabe, nós estamos aqui na iminência de sermos arrebatados, de sermos chamados para o reino de Deus. Lá em Mateus 24:14, nós muitas vezes achamos que esse texto acaba destruindo essa iminência, mas na continuidade aqui nós vamos ver que não. Então, nós precisamos entender que nós não devemos evangelizar o mundo todo, para que só então Jesus volte. Não devemos evangelizar o mundo todo, como muitos acham, para só assim
o Jesus voltar. O que nós precisamos é cumprir esta grande comissão, evangelizar todos quantos nós pudermos, até que ele volte. E quando ele voltar e levar os seus santos, nós não passaremos pela grande tribulação, assim nós cremos, nós não passaremos pela grande tribulação. Então nós precisamos cumprir essa missão até o momento que ele voltar e nos resgatar. A tribulação estará aqui, mas o evangelho continuará sendo pregado. Portanto, queridos, haverá salvação também no período tribulacional. Nós precisamos entender isso. Então nós não precisamos evangelizar o mundo todo enquanto não acabar de evangelizar o último ser humano, Jesus volta. Não é desta maneira que está escrito. Nós temos que evangelizar tantos quantos nós pudermos, mas nós temos que nos esforçar para isso, que aí ele vai vir, vai arrebatar a sua igreja, nós subiremos e estaremos aí, os mortos serão os primeiros, e é dessa maneira. E aí chega o período de grande tribulação. Acaba o evangelho aí? A pregação do evangelho? Não! Nós vamos ter aqui as duas testemunhas, nós vamos ter pregadores aqui, nós vamos ter... E vai haver salvação, meus irmãos. Vai haver salvação. À luz de tudo isso, o que é que nós temos feito em prol do reino de Deus? Você está, por um acaso, apresentando ao mundo? Você está aqui o representando como imitador ou como um exemplo para este mundo? Nós não podemos nos esquecer que o galardão prometido lá em Apocalipse 22:12, ele estará ali e ele vai retribuir a cada um de nós segundo as nossas obras, segundo o que nós estamos fazendo. E a última pergunta que eu faço aqui para vocês seria: nós temos formado obreiros o suficiente para cumprir esta comissão? Nós estamos ensinando pessoas o suficiente? Eu estou aqui tentando, eu estou fazendo um esforço para formar pessoas para que eles tenham condições de falar de Jesus. Aí essa pergunta, é claro, nós fazemos ela para quem? Para líderes. Você tem conseguido formar pessoas dispostas para este ministério, para ir pregar, para ir falar de Jesus? Jesus te ama, Ele te adora, você está passando por um problema difícil, mas acrescente Jesus na sua vida, começa a andar com Ele, conversa com o Espírito Santo, você vai ser transformado, a sua vida vai mudar, você vai estar em paz. Tribulações nós teremos sempre, mas estaremos em paz. Estariam hoje, por um acaso, meus irmãos, os jovens crentes percebendo a urgência desse trabalho? São perguntas e mais perguntas, né? É difícil. Hoje nós vemos igrejas priorizando o quê? Priorizando o entretenimento, o pragmatismo religioso, o hedonismo, tudo para segurar os jovens das igrejas, para segurar as pessoas nas igrejas. Porém, eles precisam ser confrontados com as verdades divinas. Nós precisamos ser confrontados com a verdade divina, meu amado. Nós precisamos saber e descobrir e estudar, analisar para saber o que é certo e o que é errado. Qual é a vontade de Deus para o seu povo. Reconhecendo essa verdade, conhecendo esta verdade, reconhecendo esta verdade, que vai ocorrer mudanças na sua vida. Só desta maneira, meu irmão, vai haver transformação. Então, entenda desta maneira, a realidade da necessidade da evangelização mundial nos faz refletir sobre o galardão dos fiéis, bem como sobre o juízo que cairá sobre os negligentes. Os fiéis receberão o galardão e o juízo cairá sobre os negligentes. É desta forma, meus irmãos. Estaríamos nós dispostos a dar a vida por esta grande obra? Muitos já perderam a vida em lugares hostis, como os países da janela 1040, e não somente eles. Nós já falamos vastamente sobre isso, não vou entrar no assunto novamente, mas todos nós sabemos também que a vinda do Senhor está ligada ao cumprimento desta ordenança.
Mateus 29, 24, Mateus 24, 14. É isso. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É desta forma. Como eu já falei, não podemos entender esse texto como só a vinda de Jesus estar ligada exatamente a pregar o evangelho para todo mundo. Será não. Durante o período tribulacional haverá a pregação do evangelho também, meus amados irmãos. Mas afinal, o que é que nós temos feito para isso? É mais uma pergunta. Estamos alertando a igreja sobre essas coisas? Outra pergunta. Precisamos entender que se não atendermos o apelo divino para isto, se não atendermos o apelo divino para isto, se houver uma omissão da parte dos líderes, se não formos a campo, se o mundo não for alertado, haverá um duro juízo sobre os negligentes. É desta forma, meus amados irmãos. Precisamos, aqui já é o segundo tópico do segundo assunto, nós precisamos, como Paulo, enxergar o Evangelho como uma imposição divina. Lá em 1 Coríntios 9,16 ele diz, se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. É assim que ele fala. 1 Coríntios 9,16 é desta forma. Nós vemos neste texto, meus amados, tanto a obrigação como a punição se não fizermos. Ai de mim. Ai de mim. Esta obrigação, na verdade, incide no nosso coração, em nós, como um privilégio, porque vem de Cristo, vem do seu sacrifício por nós. Então nós somos obrigados porque ele deixou essa ordenança para nós, mas isso tem que ser entendido por nós como um privilégio. Afinal de contas, quem somos nós? Nada. E hoje nós estamos aqui apresentando o Evangelho de Cristo para você, e você pode também apresentar o Evangelho de Cristo para as outras pessoas. Aprenda, estude, fique sabendo, fale. Se você não se acha capaz de falar, apresente-o a quem sabe falar, traga-o para ouvir aqui, passe o link para que ele possa vir estudar e aprender essas coisas. Nós precisamos entender que pregar o Evangelho não é uma opção. É uma imposição divina a todo cristão. E também é um privilégio, como eu acabei de falar, porque da mesma maneira, meus amados irmãos, como nós recebemos, nós devemos também entregar. Nós precisamos entender, meus amados, que nós não devemos evangelizar o mundo todo. Não que não devamos, se pudéssemos, faríamos, mas não é uma obrigação evangelizar o mundo todo, para que só assim Jesus volte. Mas sim, como eu já falei, nós devemos cumprir esta grande comissão até que ele volte, entendendo sempre que ele pode vir buscar a sua igreja a qualquer momento, como nós já falamos. E quando isso acontecer, o Evangelho continuará a ser propagado, mas não pela igreja, pois ela terá sido arrebatada. Mas durante a grande tribulação haverá ainda a pregação do Evangelho, através de pessoas, através das testemunhas, e haverá também uma nova oportunidade de salvação, como nós falamos. Amém? A 14ª lição deste semestre é Missões e a volta do Senhor Jesus. Missões e a volta do Senhor Jesus. A leitura, meus amados irmãos, está em Mateus 24, de 3 a 14. Mateus 24, de 3 a 14, essa seria a aula da semana que vem, mas como está aí entre Natal e Ano Novo, nós optamos por passar as duas aulas nesta aula de hoje, para que a gente, a semana que vem, coloque algum videozinho mais curto, ensinando alguma coisa importante, muito importante também, mas alguma coisa bem mais curta, que não tome tanto tempo dos irmãos, para que vocês estejam livres para participar das festividades. Amém? É dessa maneira. Então, nesta lição agora que nós estamos fazendo, essa leitura de 24, 3 a 14,
de Mateus 24, de 13 a 14, nós vamos explicitar algumas coisas para os irmãos. E vamos também agora, com esta lição, encerrar este trimestre. Então nós precisamos ver então o quê? A tônica de nossos dias é a volta de Jesus. Hoje em dia se fala muito sobre a volta de Jesus. Nada vem tão suave e toca tão profundamente a nossa mente quanto ouvir falar que Jesus está voltando. Não é verdade? Em nossos sentimentos, quando nós lemos Apocalipse 22:2, desculpem, 22:7, vamos iniciar por 22:7, que diz, eis que venho sem demora, lá em Apocalipse 22:12 também, eis que cedo vem o galardão comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:20 também, eis que cedo vem, ora vem Senhor Jesus. Vejam, meus irmãos, que algo glorioso da parte de Deus está para acontecer. Está na iminência, está aí. Tudo o que está acontecendo no mundo está levando a isso. É desta maneira que nós temos que ver, entender e orar a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e buscar essa comunhão cada dia maior com Ele, para que nós não tenhamos que passar por esta tribulação, para que nós tenhamos que buscar uma próxima oportunidade. É difícil, muito difícil isso. Jesus, com certeza, ele vai voltar para buscar a sua noiva. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, e afirma Jesus que nem ele sabe. Mateus 13:32, mas a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ele estava aqui como homem, então ele não tinha essa informação aqui como homem. Eu falei para vocês no início que não existe uma hierarquia. A partir do momento que ele ascendeu aos céus, ele passou a ter todo o conhecimento de todas as coisas. É o meu entendimento a respeito disso. Então ele vem buscar a sua noiva. E esta volta, ela será precedida do derramar do Espírito Santo. Haverá um derramar muito poderoso do Espírito Santo. E por isso nós devemos, meus irmãos, estar atentos, verdadeiramente atentos, porque nós nos encontraremos face a face com o Senhor Jesus, face a face, tete a tete, como todo mundo fala por aí. Não é possível, nem a própria Escritura Sagrada ou a ciência predizer a volta de Jesus. Não existe como dizer. Muitas pessoas conjecturam para lá, conjecturam para cá, faz conta para lá, faz conta para cá. Muitas igrejas já erraram as datas, então não é possível nem a Escritura nem a ciência predizer essa volta. Mas é certo que ele deixou um ensino muito claro pelas suas Escrituras que a humanidade deve se preparar para tal evento. Olhai, vigiai, orai. É assim que ensina o Senhor. É desta maneira. Então eu gostaria que os irmãos lessem o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. O capítulo 13, ele é considerado por muitos, o capítulo 13, para repetir, do Evangelho de Marcos, ele é considerado por muitos um pequeno apocalipse. E ele é ampliado lá em Mateus 24, Lucas 21, além do próprio livro de Apocalipse, é claro. Com a leitura, meus irmãos, nós entenderemos que não são narrativas especulativas, mas coisas práticas. Não tem a finalidade de previsão do futuro. Então não tem ali a finalidade de se prever o futuro, mas sim de se interpretar o presente no qual nós vivemos. E isto não apenas para satisfazer a sua curiosidade, a minha curiosidade, mas para nos libertar da perplexidade que nós temos pela falta do entendimento humano sobre essas coisas. Nós ficamos perplexos com tantas coisas. Então isso vai nos libertar dessa perplexidade. Então nós precisamos realmente ler, entender, compreender essas coisas. Nós sabemos que uma das promessas é a do arrebatamento da igreja. João 14:3 deixa claro que quando ele nos preparar lugar, ele voltará e nos receberá, e ele mesmo, para ele mesmo, para que onde ele estiver, nós estejamos também. É dessa maneira, João 14:3. Meus amados,
A segunda vinda de Cristo ocorrerá em duas etapas. Vocês sabiam disso? Não sei se vocês sabiam, mas ela ocorrerá em duas etapas. Na primeira, Jesus virá secretamente. Ele vem para quê? Ele vem para arrebatar a sua igreja. Ele não vai pisar na terra, ele vai ficar sobre as nuvens. Somente os salvos irão vê-lo. Olha, já pensou se você não vê e você vê a tribulação acontecendo? Somente os salvos irão vê-lo. 1 Coríntios 15, 51 e 52. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 14, também diz a mesma coisa. No latim, chama-se rapere, ou no grego, né, arpazo, que significa o quê? Transportar de um lugar para outro, transportar de um lugar para outro, ou seja, é o translado dos santos ressuscitados e dos vivos transformados para o céu. Essa é a primeira que muitas pessoas entendem como sendo a vinda de Cristo, mas ele virá somente para buscar os salvos e ressuscitar os santos. Ele estará nas nuvens. Já na segunda fase, após a tribulação, ou seja, passado o período de 7 anos da tribulação, Jesus ele voltará com a sua igreja junto, já glorificada, e ali ele descerá sim, ele descerá sobre o Monte das Oliveiras, e aí ele vai vir de uma maneira pública para todo mundo, para que todo mundo veja, conforme está lá em Apocalipse 19, é dessa maneira, mas seria nesta segunda vinda dele aí, a segunda, quando ele virá na terra, já com a sua igreja, que foi resgatada. Então, ele virá após a grande tribulação. Portanto, como nós já falamos, meus irmãos, nas aulas passadas, esse é o segundo tópico desse assunto. Entrei já nele. O segundo tópico desse assunto ele fala que existe uma urgência nessa tarefa de levar o Evangelho antes da volta de Jesus Cristo, porque a colheita ela precisa ser realizada, e só haverá colheita se tiverem frutos a serem colhidos, meus irmãos. Mesmo que a grande comissão seja formada por poucos, precisamos concluir esta obra e obter bons frutos. Precisamos estar prontos e preparar os cristãos para esta colheita. Você não pode pensar só em você, você tem que pensar no mundo de uma maneira geral. Amor pelo mundo no sentido de seres humanos. E não é indo eventualmente a um culto, não é você se achando um cristão perfeito, porque não cometo pecado, mas não faço nada. Então, não é isso, meus amados. Não é dessa maneira que nós faremos essas coisas. Nós precisamos hoje, mais do que nunca, buscar o conhecimento da verdade através de ensinos para poder ensinar as pessoas. Você não precisa saber tudo, mas você tem que falar aquilo que você sabe, buscar ter um entendimento, pensar sobre as coisas que você ouve, buscar um entendimentozinho sobre aquilo para você passar o seu entendimento para a pessoa, uma coisa que seja gloriosa para Deus, uma coisa que vai te levar mais para perto dele. Nós não podemos nos permitir mais sermos enganados, ou não podemos também mais nos permitir levar o engano para as pessoas. Ou nós estudamos e sabemos, ou então nós não falamos. Meus amados, nós responderemos por isto diante do Senhor. Erre o mínimo possível, e quando errar, busque não ter culpa, e quando tiver, busque o perdão de Deus. Não se esqueça jamais da esperança apresentada pela obra redentora de Cristo no Calvário. É dessa maneira, o arrebatamento, ele é a consumação da nossa esperança. Entre todos os trabalhos que nós fazemos, esta é a chave da salvação do mundo. Missões. Missões, e quando eu falo missões, não é assim em outros países, não missões, a sua missão de pregar o Evangelho, de falar de nosso Senhor Jesus Cristo, apresentar Ele para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu amigo, é isso que eu estou falando, essa é a chave da salvação. A chave da salvação é a pessoa conhecer o Evangelho e se apegar a ele, se conciliar com Deus através do conhecimento que você ajuda. Essa é a sua missão, essa é a minha missão, essa é a nossa missão. Todos nós temos esta obrigação, seja no trabalho, seja na família, na internet, no meio de amigos, em outras cidades.
países, meus irmãos. Nós precisamos, como membros desta grande comissão e como membros do corpo de Cristo, falar de Cristo e apresentar o reino dos céus ao mundo. Como discípulos de Cristo que nós somos, nós devemos dar frutos antes da sua volta. Então nós devemos propagar o Evangelho, falar para que possamos ter bons frutos nesta terra. E assim a colheita virá no tempo certo e colherá todos os bons frutos. Jamais se esqueçam, meus irmãos, de falar do reino de Deus a todos. Toda tribo, língua e nação, sem distinções de nada. O Evangelho ele é universal, como nós aprendemos nesse trimestre. Lembre-se, fazemos isto para honrar e glorificar a Deus. Portanto, nós precisamos ser firmes e constantes, porque o nosso trabalho não é em vão. Apocalipse 5,13. É dessa maneira. Pois nós vamos, com certeza, comparecer ao tribunal de Cristo. E lá nós receberemos segundo aquilo que nós fazemos. Através do corpo. Segundo aquilo que nós estamos fazendo aqui. O bem ou o mal. 2 Coríntios 5,10. 2 Coríntios 5,10 nos diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiverem feito por meio do corpo. Ou seja, está falando de nós aqui hoje com os pés sobre esta terra. E isto acontecerá após o arrebatamento da igreja. Porque este tribunal, meus amados, que nós compareceremos, é exclusivamente para os salvos, para recebimento do galardão e recompensas. É desta maneira. 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Aqui, portanto, não é para julgar se você está salvo ou se você está perdido, porque ali nesse tribunal só estarão os salvos, só os salvos passarão por ele. Ali se receberá a coroa da vida, que é reservada para os mártires, para aqueles que dariam a sua vida alegremente por Cristo, conforme Tiago 1,12, Apocalipse 2,10. Também ali se receberá a coroa da glória, 1 Pedro 5, versículo 2 e 4, que é reservado para os servos fiéis, aqueles que trabalham de boa vontade, olha, aqueles que trabalham de boa vontade pelo amor a Deus e às almas, as outras pessoas. Ali se receberá também a coroa da justiça, 2 Timóteo 4,8. Essa coroa está reservada para aqueles que amam a vinda do Senhor. Ali nós teremos acesso à coroa incorruptível, 1 Coríntios 9, de 25 a 27. E essa é reservada para aqueles que venceram a carne, não vivendo segundo a cobiça, mas segundo o Espírito, Gálatas 6, 8. Precisamos, meus amados, portanto, cumprir esta missão de apresentar o reino de Deus, pois vemos claramente em ações coordenadas a importância desta missão, inclusive através de trabalhos mundiais, muita gente, muitas pessoas envolvidas, e nós precisamos estar juntos, participando de tudo isso, como é o caso do Pacto de Lausanne. É isso, como é o caso do Pacto de Lausanne. Ele foi em um congresso ocorrido em 1974, lá em Lausanne, na Suíça. Ali envolveu mais de 150 nações, que ali eles reafirmavam a fé e proclamavam que os evangelhos são as boas novas de Cristo, entre tantas outras coisas que foram ditas, expostas e divulgadas, e pelas quais eles intercedem e lutam continuamente. Portanto, meus irmãos, a volta de Jesus está sim atrelada a missões e a pregação do evangelho a todas as nações. Porém, há alguns que interpretam que não seria a ressurreição dos mortos e o arrebatamento antes da tribulação, quando de fato ficou claro que a sua chegada visível a todos será após isso. Antes disso, ele não virá visível para todos. Precisamos, portanto, crer na iminência da vinda de Cristo e, ao mesmo tempo, difundir o Evangelho. Devemos sempre trabalhar para a salvação das almas com toda a paixão e boa vontade, meus irmãos. A expressão árvore da vida, meus amados, significa que o justo
escolhe o caminho da vida. A árvore da vida significa isso, que o justo ele escolhe o caminho da vida. E também exerce uma influência geradora de vida nas outras pessoas, ou seja, ele adquire almas, ele as captura com ideias ou com influências, ou como diz Lucas 5,10, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens, se referindo a uma pesca. As nações, para Jesus, deve ser o sonho, meus irmãos, de todo cristão. Deve ser o nosso desafio diário, deve ser o nosso alvo. Nossas orações devem ser por todo o mundo, como nós já falamos. Nossos valores devem apoiar a obra de Deus e missões. É desta forma, devemos gastar e ocupar nossa vida neste propósito. Devemos preparar nossa família para isso. Devemos despertar e agradecer a Deus por todo este despertamento. Lembre-se sempre que quanto mais confiantes nas verdades divinas e no arrebatamento da igreja, mais objetiva e esperançosa será a nossa vida. Lembre-se que Deus não te proíbe de viver, em hipótese alguma, mas Ele te afasta das mentiras, te afasta do pecado, Ele te apresenta a verdade, te apresenta a pureza, te apresenta a santidade. E você pode sim aproveitar esta vida e ser um cristão verdadeiro. Simples. O que você precisa entender e aprender das Escrituras Sagradas é viver segundo os seus ensinos. E não é difícil, é muito fácil. Alegre-se no Senhor. Filipenses 4, capítulo de 4 a 6. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então você vai viver a sua vida de uma maneira moderada. Todos vão saber quem você é, todos vão conhecer a sua personalidade, o seu caráter. Perto, meus amados, está o Senhor. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E nós devemos, em tudo, sermos conhecidos diante de Deus. As nossas petições, as nossas orações e as nossas súplicas com ações de graça devem estar dispostas aos pés do Senhor, com o nosso rendimento. Nosso rendimento e o nosso, como eu vou dizer para vocês, a nossa subordinação, aquilo que Ele nos traz, nos apresenta, não nos impõe de uma forma tácita, você é obrigado a fazer. Se você quiser, você não faz. Mas a opção é sua, a escolha é sua. A palavra livre-arbítrio não existe na Bíblia, mas Ele te deixou a liberdade de escolher. E assim, meus amados, nós trabalhamos e clamamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E para isso, nós precisamos nos perguntar uns aos outros. Estamos prontos? Estamos preparados? Ainda há tempo. Prepare-se, prepare-se. Jesus está voltando. Que Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Até a semana que vem, se Deus assim o permitir.